Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, para que assim possamos alcançar mais vidas, mais almas. O tema hoje abordado aqui é como ter experiência com Deus. Como eu faço, pastor, para poder ter experiência com Deus? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada homens que tiveram grandes experiências com Deus, como Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele teve a experiência em ser levado em visão ao vale de ossos seco, e dentre muitas outras experiências. Isaías capítulo 6 também fala no ano em que o rei Uzias morreu. Então o Senhor arrebata os sentidos de Isaías e mostra pelo trono. E os irmãos conhecem, pode contextualizar em sua casa. A Bíblia fala que se acha um homem com lábios impuros e vem ali um querubim com uma brasa de fogo e toca em seus lábios. É uma experiência que ele tem com o Senhor. Você sabe aonde que acontece grandes experiências que nós temos com Deus? É quando todas as nossas forças são neutralizadas por Deus e quando a gente se rende em viver o propósito de Deus. A gente cansa de viver uma vida no raso, em viver uma vida em águas rasas. E a gente quer algo mais profundo de Deus. Então a gente começa a buscar em fontes como estar mais próximo de Deus. E a fonte é sempre a mesma. Primeira, renuncie a você mesmo. Porque para ter experiência com Deus é necessário renunciar a você mesmo. Porque o meu tempo que eu tenho, às vezes, com a minha família, com um colega, ou em algum momento de lazer, eu vou deixar aquilo de lado, para poder estar me separando para Deus, para poder estar vivendo com Deus, seja o dia todo. Vamos supor, recentemente nós tivemos a vigília, a Bala MPV. Então muitos irmãos ali renunciaram o seu sono, a sua cama, para poder estar ali. E muitos já tiveram testemunho de experiências que os irmãos tiveram com Deus na vigília. Então, para ter experiência com Deus mais a fundo, requer renúncia. Eu tenho que separar tempo para Deus. Eu me lembro que aconteceu algo comigo. Eu me separei o dia todo para Deus. Me tranquei num quarto e eu fiquei ali o dia todo no quarto. Fiquei o dia todo em oração. E eu ia fazer uma viagem missionária para a Bahia. E eu falei para minha esposa, para a missionária Natasha, meu bem, eu vou estar num quarto em oração. Não tenho hora de sair de lá. Ela já entende, ela sabe o que é isso. É momentos que eu me separo para Deus. Então eu estava ali em oração. Quando deu mais ou menos, eu acho que umas 5 horas ali dentro, se materializou um demônio dentro do quarto. E falou bem assim, não vai para essa viagem. O que você quiser eu te dou, só para você não ir para esta viagem. Eu repreendi aquele demônio, virou uma fumaça e sumiu de dentro do meu quarto. Eu abri a porta, eu fui até a minha esposa e falei assim, meu bem, o demônio acabou de se materializar, se revelar para mim dentro do quarto, para mim não ir nessa viagem missionária para a Bahia. Ela falou assim, meu bem, é porque grandes coisas Deus vai operar lá, através da sua vida. E enfim, nós viajamos para a viagem missionária. Teve o primeiro dia de pregação, foi um pastor que pregou. Teve o segundo dia da pregação e eu era o terceiro dia em uma cruzada no meio da rua. E eu preguei nesse dia e Deus me direcionou a dar o meu testemunho. Resultado, 32 almas aceitou Jesus. Resultado, Deus me deu uma revelação no meio da multidão de uma moça que o diabo ia tirar a vida dela dentro de 3 dias. Ela caiu com o espírito da morte. Eu falei, se tem algum médico aí em nosso meio, vai lá e pode medir a pulsação dela. Mediu a pulsação dela. Não tinha batimento algum. E lá da onde eu estava, eu ordenei em nome do Senhor Jesus que o espírito da vida voltasse para ela e que o espírito da morte batesse em retirada. Foi um alvoroço, a glória de Deus se manifestou. 32 almas
se rendeu a Jesus. O motivo do diabo tentar me impedir de eu não ir lá, porque o que o diabo mais tem corrompido o coração dos homens é oferecido o ouro e a prata para eles, para poder não viver uma vida de intimidade com Deus. Porque quando o homem tem ouro e tem prata, não é o caso de todos, porque na Bíblia tinha homens que eram ricos, mas homens tementes a Deus, como Abraão, como Isaac, como dentre outros, que eram homens bem-sucedidos financeiramente, mas que tinham vida com Deus. Então é a avareza que afasta o coração do homem e o coração ambicioso que afasta o coração do homem de Deus. Então, mas hoje o diabo tem mexido com muitos, dando riqueza a eles, para poder afastar eles de viver uma vida com Deus. Porque quanto mais dinheiro alguns têm, mais eles conseguem viajar, mais eles vão estar indo para lugares que às vezes não são lugares que vai aproximar eles de Deus. Então o diabo ele usa essa estratégia como ele usou com Jesus, quando levou ele lá no pináculo do monte, falou assim, ó, te ofereço, te darei todos os reinos da terra se você prostrar e me adorar. O diabo já fez comigo isso algumas vezes, irmãos. Até eu pensei comigo um dia, eu falei assim, o que eu tenho de tanto especial que o diabo me faz proposta direto para poder abrir mão de algumas coisas e ele me dá tudo. Então eu tive essa experiência, mas depois de horas de oração separado em um quarto, que eu tenho esse negócio comigo e Deus. Outra vez que o diabo me fez uma proposta foi concernente à doutrina do ministério, que eu sou pastor. Eu estava em casa em uma luta muito grande, irmãos, porque nem tudo eu compartilho com os irmãos. Uma luta muito grande. Nós temos só o necessário. Às vezes Deus prova a nossa fé para depois poder nos honrar. Então eu tinha só o necessário. Só o necessário. E eu estava em casa, irmão. Foi de dia. Não foi à noite. Não, foi de dia. Eu terminei de orar na sala de casa. Quando eu terminei de orar em uma casa que eu tenho uma área de aluguel, antes de eu comprar o ágio dessa casa que eu moro hoje. Eu orando, que é uma dificuldade muito grande. E muitas pessoas passando pelo nosso ministério e não ficava. Porque falavam assim, não, o ministério de vocês tem uma doutrina muito rígida, vocês é muito Bíblia, muito Bíblia, muito Bíblia, não entende que as coisas estão normal, inovou tudo, mudou as coisas, não é mais como antigamente. Então, eu continuo sustentando a doutrina pautada bíblica. E, irmãos, quando eu estava em oração, levantei, terminei de orar, e eu fui tomar uma água na cozinha. Quando eu voltei, talvez pessoas carnais não acreditam nisso, mas eu sei o que eu vivi com Deus. E quando eu fui tomar uma água, que eu voltei, um ser resplandecente de luz sentou sobre o sofá da minha casa. E quando eu olhei para ele, as minhas vistas até, ela resplandeceu um pouco assim com a luz muito forte. E falou bem assim, Luciano, se você abrir mão da doutrina que você tanto prega, escute bem isso aqui, irmãos. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pastores. Se você abrir mão da doutrina, dos ensinamentos e liberar as coisas, esse ministério seu vai ser o ministério mais potente dentro dessa cidade e fora dela. Irmãos, quando você está em oração, você tem um discernimento. Quando aquela voz está de dentro daquela luz, eu falei assim, é tu, né, Satanás? Aquela luz virou uma fumaça preta e deu uma gargalhada e sumiu. E isso estava de dia. Não tinha nem cortina na janela, estava de dia. Aquela fumaça preta deu uma gargalhada e sumiu. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz que se for possível, o diabo transfigura em anjo de luz para tentar nos enganar. E ele vai dizer ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, a não ser esse que já está escrito, seja anatema, não aceita. Então, quando eu falei, é tu, Satanás, veio uma fumaça, deu uma gargalhada e sumiu. Porque, irmãos, eu estava com uma dificuldade muito grande, com dificuldade de pagar o aluguel, dificuldade de abastecer o carro, poder buscar os irmãos, aquela coisa amarrada mesmo, uma luta. Então o diabo veio com uma proposta para quê? Para que eu viesse liberar, a igreja viesse encher, e certamente uma igreja cheia entra capitalismo. Entra capitalismo.
Por isso que muitos pastores deixou de ensinar a verdade, de cobrar do povo, de ensinar o verdadeiro evangelho genuíno, para ter suas igrejas cheias de gente, para não perder membros, para não perder pessoas. Então, tem feito de tudo, tem criado atrativos mundanos dentro das denominações, para poder segurar a massa de pessoas dentro, porque no meio dessa massa tem juízo, tem advogado, no meio dessa massa tem empresários, que suas ofertas, seus dízimos são altos, então eles não querem perder o conforto que eles estão vivendo. Então, o diabo vai lubriando. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, por eles acreditar no engano, vou eu enviar a operação do erro, porque não deram credibilidade na verdade. Ou seja, por muitos que ouvem a verdade e não se firma na verdade, e vai para um lugar de porta larga, lá o Senhor vai permitir a operação do erro, para que eles acreditem na mentira. Isso é bíblico, irmãos. Então hoje a gente vê muito isso, a porta está larga. Então, para poder ter intimidade com Deus, requer renúncia, irmãos. Requer renúncia. Eu prefiro ficar com Miqueias, né? Que estava no tempo de Elias, comendo pão e bebendo água, mas não sentou à mesa de Jezabel. É melhor a gente estar com pouco do que ter muito e estar com a alma condenada ao inferno, irmãos. O que é primordial em nossa vida é a nossa salvação, é a nossa vida com Deus, irmãos. Isso é primordial, isso é tudo em nossa vida. Hoje eu posso conquistar uma casona, um carrão, de forma errada, mas amanhã eu posso morrer. Vai ficar a casona aí, vai ficar o carrão aí, e a minha alma vai passar a eternidade no inferno, porque eu vendi meu ministério como Judas fez. Então hoje muitos estão vendendo seus ministérios em pregar uma palavra, como é chamado hoje, para mensagem de autoajuda, pregador scold, que traz mensagens que amassageiam o ego, que influencia a pessoa a conquistar, a ter a maior mensagem que pode influenciar o homem de conquistar é o céu, é a nova Jerusalém, conquistar uma intimidade com Deus, conquistar uma vida com Deus. Essa é a maior mensagem que a gente pode ouvir e pode mexer com a nossa estrutura e a gente botar em prática. Mas veja bem, segunda coisa, primeiro você vai renunciar, porque para orar você tem que renunciar. Então a oração vai te aproximar de Deus e vai trazer experiência. O jejum é uma ferramenta muito poderosa, irmão. Hoje, muitos cristãos não estão jejuando como se deveria jejuar e não estão vivendo experiências com Deus. Então o jejum é crucial. Se não fosse para poder jejuar, Jesus não teria explicado sobre o jejum e falado sobre o jejum e também não teria jejuado constantemente, irmãos. Então nós devemos, para poder ter intimidade, experiência com Deus, o jejum abre um propósito de separação. Não é um separamento que você fica ali no celular o dia todo, assistindo coisa internet. Não, negativo. Você vai se separar para Deus em oração, em jejum, meditação da palavra, renunciando o seu tempo, que é para outras coisas, para ser para Deus. Então, aonde você vai viver experiência com Deus, irmão, aonde você vai, às vezes, terminou de entregar aquele propósito com Deus, um dia todo separado para Deus, um domingo, um sábado, o dia todo você entregou, às vezes não vai acontecer, parece que não aconteceu nada, parece que você não viu nada de diferente, mas quando você deitar, e quando for no outro dia ou 2 dias depois, o Senhor vem te dar experiências profundas, que o próprio Espírito de Deus vai certificar no seu coração. E lembra do jejum, da oração, do separamento seu comigo, aonde você vai querer se separar cada vez mais para Deus, porque é gostoso, é prazeroso você viver experiências com Deus, você sentir o poder de Deus permeando, queimando dentro de você. Não tem nada que paga isso, irmãos. Então, pegue esta palavra, guarde no seu coração e execute e coloque em prática, que assim você vai ver resultados grandes em sua vida. E compartilhe esse vídeo, como eu falei mais cedo, para chegar a outros irmãos, a outros pastores. Talvez hoje, antes, quando eu ouvi alguém falar que eu disse aqui,
de pastores que faziam pacto com Satanás, pastores que queriam poder crescer, eu achava que era mentira, mas não é. Porque não foi só 2 vezes que aconteceu isso comigo não, irmão, teve outras vezes também. E outra coisa, rapidamente aqui, quando, pela segunda vez que o diabo, ele tentou disfarçar em anjo de luz, para que eu viesse abrir mão da doutrina do ministério, quando foi 2 dias depois, alguém ligou para mim, foi uma irmã, eu não sei quem foi. Até a minha esposa falou assim, quem é, meu bem? Eu falei assim, eu não sei. Eu só sei que essa irmã ligou para mim e falou assim, olha, eu não te conheço e não sei quem tu é. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus falou comigo que você é pastor presidente de uma igreja, a qual Deus falou contigo desse ministério e te deu uma doutrina para esse ministério. Não abra mão por nada, porque lá na frente Deus vai te honrar grandemente e o nome do Senhor, ele vai ser glorificado na tua vida e na tua casa. Irmãos, ela falou muito mais coisa, mas eu fiquei grato a Deus. Sabe por quê? Porque Deus testificou e Deus se agradou porque eu disse não para o diabo e disse sim para o Senhor. Não abro mão, Senhor, de uma doutrina que eu acredito que é santa, que é um povo diferenciado, que é um povo que é sal da terra, que é luz do mundo, que é um povo que foi chamado por Deus para poder fazer a diferença sobre essa terra. Que Deus te abençoe e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário, o que você achou, para que assim nós somos poucos aqui hoje no canal, nós somos poucas pessoas, mas a gente pode se tornar uma multidão, como é o nome desse canal, MPV Pregando para Multidões, a gente alcançar multidões de almas, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.